Oi, turma. Olá, segundo ano. Oi, professoras. Oi, coordenadora, diretora Zilda, membros da equipe escolar. Aqui é o professor João. É dia 24 de agosto de 2020, hoje é segunda-feira, e cheguei finalmente ao último dia do projeto, em que nós vamos realizar ações e fazer uma reunião hoje à noite, para que a gente possa fazer um tratamento de dados, segundo as ciências humanas, nas entrevistas que coletamos com a população de Serra Negra. Então, esse diário de bordo tem a função de fazer uma análise interpretativa dos dados que foram coletados, como um ensaio e uma preparação para o momento que nós iremos abrir e expor esses dados hoje. Então, eu estou sozinho, como sempre, aqui na minha casa, e vou apresentar a tela para acessar o projeto de pesquisa. Então, estou aqui no meu navegador Chrome, vou acessar o link da entrevista, que é bit.ly barra entrevista Serra Negra. Então, essa primeira tela aqui é a apresentação do projeto e explicação do que se trata para a comunidade, que são os pais, nossos amigos e todo mundo que teve acesso a esse link. Eu fiz a divulgação no seguinte esquema: dia sim, dia não, eu colocava nos grupos do WhatsApp da escola. Recentemente eu coloquei no meu Instagram e também fiz uma publicação nos stories do Facebook. No final desse vídeo eu vou mostrar os acessos que nós tivemos. Então, produzi duas videoaulas para explicar minuciosamente as duas primeiras partes do projeto, que se tratam da introdução e a metodologia que nós utilizamos. Bom, aqui estão as nossas 16 respostas, tá? Vamos contar o tempo. Então, a pesquisa, ela não tinha um caráter de avaliação, de nenhum juízo sobre as pessoas, mas nós, como membros dessa equipe de pesquisa em ciências humanas, vamos interpretar esses dados segundo o pesquisador estadunidense chamado Lawrence Kohlberg, que eu apresentei nas aulas sobre teorias da personalidade. Então, eu apresentei o Piaget na lousa, em sala de aula, com a sua teoria dos estágios morais, que são três, que nós vamos usar agora. Apresentei os três níveis de estágios do Lawrence Kohlberg. É, esse psicólogo estadunidense usava uma escala com 6 níveis de educação moral, segundo as ideias dele na época. Então, aprofundando as pesquisas do Piaget, Lawrence Kohlberg desenvolveu 6 estágios de desenvolvimento moral. Então, foi isso que nós utilizamos basicamente para fazer essa escala de respostas, tá? As questões, elas vieram do fórum, que aconteceu em 2 semanas, que teve uma regra de execução, e, bom, considerando a nossa situação de pandemia, as interações foram boas e geraram muitas boas discussões dentro das mensagens. Bom, então, vou pegar essa primeira questão só para explicar a base a base teórica que nós vamos utilizar para interpretar essas respostas e assim fazer um tratamento científico desses dados. Então, lembrando que nós começamos em sala de aula,
O primeiro estágio e o segundo são chamados de pré-convencionais, que se trata de desenvolvimento moral em que o indivíduo está atento a si mesmo, mas ainda não entrou no estado de sociedade, no estado de convenções para raciocinar sobre as suas ações. Então, o nível um, que é o zero aqui, a pessoa se orienta para evitar uma punição. No nível um, que é esse daqui, a pessoa se orienta egocentricamente para satisfazer os seus desejos. Agora, os níveis 3 e 4 eles já são convencionais, então essa pessoa ela já tem uma certa noção do que é conviver em sociedade e quais são as implicações disso. Então ela se orienta no terceiro nível, que é este daqui. Ela se orienta pela manutenção dos valores vigentes na comunidade ou grupo de amigos que ela está inserida. Então ela presta atenção ao seu redor, mas de uma maneira limitada, tá? Nível 4 é quando a pessoa já se orienta pela lei e pela ordem social de uma maneira mais abstrata, não só aquilo que se executa entre as pessoas que estão próximas e que fazem parte do seu grupo, mas também por aquilo que se almeja idealmente como uma sociedade. Então, são os dois níveis que são convencionais. Aqui nas perguntas, é o número 2 e o número 3. Agora, já nos níveis pós-convencionais, que já de antemão adianto que foram a maioria das respostas, sinal de que nossa sociedade está nem tanto assim doente em seu discurso, porque de suas ações nós estamos cansados de ver notícias de violência e de horror mesmo com a população feminina, população negra, população indígena e todas as pessoas que fazem parte da nossa sociedade e têm alguma vulnerabilidade na sua classe social. Então, esse nível pós-convencional já é de uma outra maneira. O estágio 5 do Lawrence Kohlberg já é uma orientação pelo contrato social que existe, lembrando que nossa lei maior que existe é a Constituição, que lá estão nossos direitos e deveres fundamentais. E o nível 6 já é uma orientação pela ética universal. Então, nós, como membros dessa pesquisa, desse projeto de pesquisa em ética e direitos humanos, precisamos almejar este último estágio, que é a ética universal, quando compreende-se o local que as pessoas estão inseridas, a sua situação, e olhando de uma maneira universal, de uma maneira que engloba todas as pessoas de fato, e não todas as pessoas que X, ou seja, colocando uma limitação nisso, é para esse momento que nós devemos olhar, tá? Então, a partir das respostas que coletamos com esse instrumento de pesquisa, vamos elaborar estratégias e um plano de ação educacional, ou seja, novas maneiras de se comportar, novas maneiras de perceber-se, novas maneiras de se relacionar, para que as nossas relações interpessoais passem do nível pré-convencional e do nível convencional para o nível pós-convencional, que é a ética que nós consideramos mais justa. A Carol Gilligan, nossa colaboradora com os textos de psicologia moral, desenvolvimento feminino, inclusive foi um livro que eu comecei a tradução em inglês para o português, e que velho vai ainda um tempo para terminar. Mas isso também é um legado desse projeto. Traduções de textos feministas que são difíceis de encontrar, mas que por ocasião dessa nossa pesquisa nós conseguimos colocar isso num diretório público, que é o diretório público que nós construímos desde o começo, quando estávamos investigando as nossas bibliografias, tá? Então,
A questão 1 e 2 é referente aos nossos estudos de protofeminismo, em que estava em questão o direito à cidadania e o direito à educação. Então, a partir da bibliografia, o Fórum de Filosofia nos trouxe essa questão para mapear o discurso sobre a mulher que nós temos na nossa região. Essa questão 1, na experiência de vida do entrevistado, como a mulher é vista pela sociedade. Bom, temos 10 respostas que apontam que as mulheres têm um papel social tão importante quanto o dos homens. Dá para... Tá. Bom, isso significa, é, pela contagem de seleções que houveram nessa questão. Bom, nós podemos entender, então, que as pessoas, elas têm uma consciência da, de um relato, tem um relato de vivência comum com as mulheres a partir disso que nós chamamos de contrato social e de direitos. Então, essas pessoas que foram entrevistadas reconhecem que a mulher ela existe, tem um papel social que é tão importante quanto o dos homens. No entanto, onde nós queremos chegar, que são 18,8% das seleções que aconteceram nessa questão, é de que a consciência de que nós precisamos ter um número maior de mulheres em locais de poder, em locais de fala, e que possam exercitar isso. Então, o feminismo, ele não é apenas reconhecer que as pessoas elas são iguais e que têm papéis sociais importantes, sejam homens, sejam mulheres, sejam trabalhadores, sejam estudantes, sejam pessoas de outras classes. A questão do feminismo é fazer com que as mulheres, dadas a conjuntura social que nós estamos inseridos, lembrando dos nossos conceitos estudados, do patriarcalismo e da misoginia, preciso dizer que as mulheres devem estar em maior número nesses locais de importância social. Então, mesmo que a nossa vivência diga aqui, existem contratos de que existem direitos, precisamos colocar a mulher em um local de empoderamento. Então, essa é a análise interpretativa dessa primeira questão. No mesmo grupo de questões, nós procuramos mapear como se caracteriza o discurso que tem a mulher. Então, como é que as pessoas falam sobre a mulher? Bom, nas nossas escalas, tem uma coisa que é preocupante, que é a seleção de uma pessoa nesse primeiro nível de orientação pela obediência para evitar a punição, ou seja, é um pouco grave dizer que a mulher existe para obedecer ao homem. Então, o feminismo, ele também tem o papel de reconhecer essas coisas absurdas e essas coisas inaceitáveis, que é esse nível pré-convencional para pessoas que já deveriam estar moralmente desenvolvidas, segundo esse instrumento que estamos utilizando do Wallace Colberg, essa classificação. Então, essa classificação, ela serve não para dizer que a pessoa é boazinha ou que é ruim. Essa classificação serve para verificar em qual nível é preciso avançar um pouco mais, já que nós temos esse plano de construir uma ética universal para nos orientarmos. Então, aconteceu um fenômeno bastante parecido com a primeira questão, nesse grupo 1 do próprio feminismo. A maioria das questões das seleções
dessa questão foram para esse nível aqui. As mulheres têm um papel social tão importante quanto os homens na nossa sociedade. A questão 3, ela também faz parte do protofeminismo, que nós tratamos do tema do direito à cidadania e educação. Então, quando nós falamos em cidadania e educação, uma questão importante em relação ao respeito é reconhecer o limite que existe na dignidade feminina. Então, não basta ver a mulher como um corpo invisível, que é um sujeito de direitos. Nós precisamos reconhecer que a mulher existe nas suas condições materiais, e que existe na sua condição espiritual também, que todos esses fatores devem ser vistos. Não se trata de invisibilizar a mulher para construir um sujeito universal. Quando nós tentamos construir um sujeito universal, é um campo bastante perigoso porque nós podemos pisar em limites que ofendem a identidade dessas pessoas que são reais. Então, se queremos falar em direitos humanos, precisamos reconhecer as pessoas que existem na realidade e que vão usar esses direitos para a sua vida, que é o que realmente importa. A, que, a questão do feminismo é reconhecer essa vida, mais do que levar uma justiça de forma abstrata e generalizada. Então, aqui, um ponto a se notar é que quatro contagens foram, ou seja, um quarto da questão, foram para esse estágio aqui, que é o nível 4, tá? Que diz o seguinte: nós nos orientamos pela lei e pela ordem social. Então, quando se fala de respeito de dignidade da mulher, estamos falando de uma coisa que ainda é convencional, ou seja, eu preciso respeitar as mulheres porque isso é uma convenção. Eu preciso respeitar as mulheres porque existem valores que existem para todos. Agora, outra contagem que se destacou aqui é esse aqui, que a mulher é um ser humano como todos os outros e deve ser respeitada pela sua realidade. Então, isso é um enunciado que expressa uma ética universal. Bom, no fórum do grupo da primeira onda do feminismo, os conceitos que estiveram dispostos para discussão era a questão do sufrágio, da propriedade e do trabalho. Bom, nessa questão que se destaca, a maioria das respostas chegaram no nível pós-convencional. Então, podemos dizer que os nossos entrevistados estão com uma compreensão avançada desses dois enunciados, ou seja, que as mulheres têm as mesmas capacidades físicas, espirituais, de todos os outros tipos, ou seja, ela tem também a mesma inteligência, porque é humano da mesma forma, e tem a mesma capacidade para a função que seja. Então, estamos querendo quebrar com a ideia de que as mulheres têm um local determinado de trabalho, porque tem aquele argumento que foi desconstruído pela Elizabeth Stendhal na sua Declaração de Sentimentos e também da Bíblia da Mulher, desse local restrito e dessas ações restritas, ou seja, coisa de menina, coisa de menino, em relação à possibilidade de votar
em relação a ter propriedades e as possibilidades de trabalho, nós já atingimos um nível pós-convencional. Então, podemos ter segurança de que, nesse aspecto que é tratar o feminismo, nós podemos ficar tranquilos que, bom, as pessoas têm mesmo esse reconhecimento. Por outro lado, é preocupante também quando as pessoas apresentam esse discurso de que as mulheres são restritas ao lar. Então, é preciso colocar-se e posicionar-se contra, para que assim se valorize essa noção universal que se tem de homens e de mulheres. Bom, a questão 4 é uma questão importantíssima, e que muitas pensadoras do feminismo, muitas mulheres que não são ativistas, nem intelectuais, nem acadêmicas, lutaram para conseguir, e também é muito custo. Então, o que nós queremos chegar é nesse nível pós-convencional, de que todos os seres humanos devem ter uma dignidade, que deve ser respeitada, e que as condições devem ser favoráveis e que devem ser saudáveis. Agora, quando nós colocamos algumas respostas que expressam um discurso problemático sobre a mulher, ou seja, precisamos reconhecer de que existe uma discriminação nesses locais de trabalho e que pode prejudicar a qualidade dessas relações profissionais, tá? Esse discurso, ele é agressivo, ele é perigoso, porque ele ultrapassa limites que foram estabelecidos como leis trabalhistas e questões de respeito no ambiente de trabalho. Então, diminuir as mulheres, colocar a mulher num papel sexualizado, também é um discurso que nós devemos nos posicionar contra. Bom, grupo 4, já vamos bater 20 minutos. É uma questão que veio do fórum da segunda onda do feminismo, cujos principais conceitos que nós tratamos era a questão da sexualidade, a família e classe social. Então, nenhuma resposta preocupante no nível pré-convencional, no sentido de diminuir a mulher e de expressar uma ignorância extrema e extremamente misógina, são essas alternativas. Também apresentamos aqui uma contagem de não distinção, ou seja, aquilo que eu disse sobre invisibilizar o sujeito real que está diante de nós, que contrasta bastante com essa ética, vamos dizer, extremamente humanista de invisibilizar e criar um sujeito universal, reconhecer, já no nível pós-convencional, que as mulheres, especificamente mulheres pobres e especificamente mulheres negras, sofrem preconceito nas suas relações interpessoais, que está implícito e que muitas vezes isso tende a ser apagado e mascarado. Então, a presença de mulheres em espaços públicos, por exemplo, na universidade, é pequena. A presença de pessoas pretas na universidade também é pequena. Isso é um reflexo das condições em que essas pessoas estão inseridas em relação à sua classe social e em relação aos mecanismos de opressão que existem e os mecanismos de exclusão que estão nas estruturas da nossa sociedade, que é o racismo e a misoginia. Então, nessa questão aqui, já na segunda onda,
nós começamos a ver um dos aspectos da interseccionalidade, que é para contar mesmo, para quantificar essas opressões, essas duas, a estrada da misoginia cruza com a estrada do racismo. É isso que nós devemos ter em mente quando consideramos essa questão aqui, que eu conheço sobre as lutas contra a misoginia. Então, de fato, os participantes reconhecem que existe uma identidade específica que luta contra a misoginia e de forma mais contundente hoje, as mulheres pobres e pretas. E essas mulheres já foram as mulheres trabalhadoras lá quando começou a Revolução Industrial. Então foram elas que usaram seus corpos para protestar e para conquistar esses direitos que chegam na segunda onda, e na segunda onda são outros agentes que assumem, são as mulheres pretas. Bom, a questão 6 também diz respeito à segunda onda do feminismo, que se trata das minhas perspectivas de emancipação pessoal. Então, esse dado aqui é problemático, quando as pessoas afirmam que as pessoas se desenvolvem de acordo com as condições e as suas vontades, porque por trás dessa resposta aqui convencional, nós temos a ideia de que não existem barreiras a serem quebradas, que essas barreiras não se põem para essas pessoas específicas. Então é como se nós vivêssemos já num mundo justo, num mundo igualitário, que oferece tudo para todos, e isso se torna uma questão de mérito pessoal. Então, o problema dessa faixa de pessoas que responderam em relação ao que nós planejamos como cientistas sociais que estamos aderindo à ética do feminismo, é problemático, porque não reconhece uma realidade que nós estamos tentando evidenciar, que é exatamente essa que a maioria das pessoas nessa questão respondeu, de que há processos sociais que atingem mulheres, especificamente, em certas condições, e também há processos sociais que atingem pessoas pretas em certas condições. Então, é preciso ter isso evidente, é preciso ter isso consciente, para que nós possamos agir. Ah, então, essa questão aqui, a última desse grupo, é o que eu entendo sobre a relação entre solidariedade e liberdade. Não, não apresentaram aqui respostas de caráter egoístas, então as respostas majoritariamente foram ter um caráter altruísta, no sentido de que a relação entre solidariedade e liberdade é de interdependência. Então, nós temos aqui o discurso de que o melhor modo de existir é com acolhimento e atenção, principalmente os aspectos socioemocionais que nós estamos inseridos, e especialmente em relação à solidariedade, não foi resposta majoritária, mas nós também tivemos uma quantidade com bastante expressão, de que quando um grupo de pessoas se une com o mesmo intuito, né, existe a chance de o projeto dar mais certo, esse projeto educacional, projeto civilizatório, no sentido de que a solidariedade só pode ser exercida se houver essa liberdade de comunhão, de comunidade entre as pessoas, para que assim elas possam se relacionar
se dá com um objetivo, que em linhas básicas é o que nós chamamos de educação. Bom, essas questão 8 e 9 elas são especiais porque elas vieram das leituras da Carol Gilligan, que é o livro que eu estou traduzindo, que provavelmente só estará completamente traduzido no reinício desse projeto no ano que vem, que ele é um projeto muito bom de ser executado e seguido, porque ele tem um rigor muito grande na sua execução, nas suas etapas. Então, elas são muito bem delimitadas e fechadas para reproduzir mesmo essa experiência de ciência social. Então, voltamos ao instrumento do Lawrence Kohlberg, que essa questão ela perguntava como a pessoa se relaciona com as regras na maior parte do tempo e como a pessoa se relaciona com o outro na maior parte do tempo. Então, a pessoa precisava ler o seu padrão de comportamento e verificar se ela era uma pessoa mais flexível nas regras, capaz de fazer alterações nessas regras de funcionamento, para que essas regras possam abarcar as outras pessoas que não estão necessariamente descritas nesse grupo. Então, a ideia é que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas cria uma regra de convivência, uma lei, e essa lei é ouvida pela população que expressa a sua identidade e sua opinião, e a expressão dessa opinião vira uma adaptação na regra, para que a regra seja capaz de favorecer todos os cidadãos. E que esse favorecimento a todos os cidadãos também seja uma coisa benéfica para o todo. Então, a ideia do feminismo é que, ao incluir as pessoas e ao reconhecer a existência dessas pessoas, elas têm uma maior possibilidade para agir de maneira que seja produtivo para toda a sociedade. Então, não se trata de, bom, vamos beneficiar as mulheres, os pretos, os indígenas, os transexuais, porque eles sofrem na nossa sociedade e por isso eles precisam ser beneficiados exclusivamente. O benefício dessas pessoas que estão sofrendo uma exclusão, ela vai ter um impacto direto na constituição da nossa sociedade. Por quê? Porque nós estamos educando as pessoas para saber lidar com a diversidade e saber lidar com o outro de uma maneira que isso seja saudável, que seja produtivo, que não acabe na destruição do eu, como acontece quando há um embate entre pessoas brancas e pretas, entre pessoas cis, pessoas transexuais, no campo de disputa de direitos. Então, vou encerrar a apresentação aqui. Basicamente, pessoal, a nossa pesquisa resultou nessas respostas que foram coletadas da população e tem essa interpretação. Então, a partir desse mapa que nós construímos, nós temos pelo menos três estratégias de ação, que é quando nós estamos num cenário em que existe o poder da lei, que existe o domínio da ordem, nós temos uma estratégia que pode chegar na ética universal, ou seja, a estratégia de reconhecer que existem estruturas na nossa sociedade que devem ser evidenciadas e trazidas à consciência para que nós possamos fazer uma justiça efetiva, uma justiça para as pessoas que precisam e uma justiça para as pessoas que necessitam desse auxílio. Então, o feminismo, ele não se trata de beneficiar pessoas que são coitadas, mas pessoas que têm esse potencial, mas que existem barreiras, têm o potencial porque são humanos, porque existem, mas que existem barreiras que não dependem da ação dela.
Então, por mais que ela seja uma pessoa dedicada, por mais que ela se esforce, por mais que ela seja forte, esse mérito, ele tem certos bloqueios. Então, é contra esses bloqueios que nós estamos tentando lutar contra, para que não haja essa desvantagem. Algumas pessoas já nascem com uma desvantagem. É preciso reconhecer para que se possa fazer justiça. Bom, durou 30 minutos a exposição, e esse foi o diário de bordo com um aquecimento para exposição com Douglas e Fernanda e a Gisele. Hoje é dia 24, hoje é segunda-feira. Nós estamos numa semana de saco cheio nas escolas estaduais de São Paulo. E, bom, se já na primeira onda do feminismo as mulheres eram excluídas das comunicações oficiais, tinham problemas para se reunir e para serem ouvidas mesmo, nós vamos nos reunir de uma maneira não oficial e vamos falar sobre feminismo. Então, um feito feito, um câmbio e até a próxima, neste diário de bordo.